A partir do momento que eu comecei a assistir filmes conscientemente, eu entendi uma coisa. Sempre que o Spike Lee lança um filme, a gente senta, a gente assiste e a gente aprende. E como bons entusiastas do Spike Lee que somos, eu já fiz e vai ficar linkado aqui na descrição um especial sobre a carreira dele em vídeo ensaio. Tem também a crítica de BlacKkKlansman que o Guilherme Pink fez, e tem uma outra crítica que eu e o Vitor Russo fizemos juntos, em tempos longínquos, de Do The Right Thing, o clássico do Spike Lee, para vocês verem. A gente tá aí fresquinho na memória, BlacKkKlansman foi lançado por Spike Lee recentemente, e a gente sabe o quão fenômeno foi esse filme, não só de bilheteria, com as críticas. E hoje ele lança The Five Bloods com o mesmo conceito por trás da sua produção, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Hoje a gente sabe, com o crescimento das manifestações do Black Lives Matter e vidas negras importam, não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil e em vários outros países, a gente está numa discussão muito fervorosa sobre o racismo e o antirracismo, e o quanto a gente tem que ser ouvinte nessa hora e também ser ativo da maneira que a gente pode. Então, eu acho muito importante todo mundo analisar The Five Bloods, não só pelo aspecto técnico, mas também sobre o aspecto temático, que faz muito parte de toda a filmografia do Spike Lee de uma maneira geral. Mas voltando aqui um pouquinho pro filme, eu acho interessante a gente falar sobre ele em diversos aspectos separados. Muita gente lembrou de Apocalipse Now quando ele falou que ia lançar um filme sobre a Guerra do Vietnã, e aqui sim ele faz várias homenagens, muitas vezes por conta da parte musical. Se vocês ficarem atentos, vocês vão perceber. Não só também pela parte visual, ele tem uma citação clara e direta, um bar que os protagonistas vão logo no começo do filme, chama Apocalipse Now. Mas aqui, The Five Bloods se distancia muito do filme do Coppola em diversos aspectos. O Spike Lee não precisa provar nada pra ninguém nessa altura do campeonato, né? E ele vem testando outras coisas, uma coisa que ele começou com BlacKkKlansman, que é o uso de fatos documentais, fotos reais e vídeos reais no meio de seus filmes ficcionais. Não vai ser diferente em The Five Bloods, ele começou nisso em BlacKkKlansman, mas isso foi no finalzinho, bem mesmo no finalzinho, com as imagens das manifestações da supremacia branca em Charlottesville, e aqui a gente tem isso na realidade mais no começo do filme como um aspecto de contextualização. Mas o mais interessante sobre The Five Bloods é que na realidade ele não é um filme de guerra. Claro, a gente tem cenas de guerra, a gente tem várias vezes nós somos inseridos no contexto da Guerra do Vietnã, não só pelas partes ficcionais de embates, mas também por conta dessas partes documentais que ele resolve ressaltar, algumas fotos, alguns vídeos, muitas vezes bem gráficos. Isso já é um aviso para quem não gosta muito de ver esse tipo de violência. Mas aqui a gente vai acompanhar 4 amigos voltando para o Vietnã, indo atrás dos restos mortais do seu líder de pelotão, e indo atrás não só disso, mas como de um tesouro perdido não, de um tesouro escondido por eles durante uma missão. Então a gente tem na realidade um filme de viagem, um filme que é uma viagem interna dos próprios 4 personagens principais, nesse embate com eles próprios e na hora de lidar com todas as cicatrizes que eles têm ainda dessa parte tão traumática da vida deles. Nos personagens principais a gente tem o Delroy Lindo, o Clark Peters, Norm Lewis e o Isaiah Whitelock Jr. Estes aí interpretam os 4 personagens principais e dão um show, isso sem dúvida. E em especial o Lindo, ele nesse filme, claro que ele assume um papel mais de protagonista do que outros ali, mas não é por acaso. Ele já tinha trabalhado antes com Spike Lee em Malcolm X, mas o Delroy aqui, ele faz uma viagem interna muito interessante. É interessante ver a maneira como ele nunca faz 2 caras iguais, ele nunca regala os olhos de maneiras iguais. Então aqui a gente vai através de uma crescente loucura
por conta de todas as fases da vida dele e por conta de todas essas cicatrizes que ele carrega e como aquilo vai consumindo ele ao longo do filme. Não poderia deixar de falar também do Chadwick Boseman, que todo mundo conhece, claro, por Pantera Negra, mas que cada vez se mostra mais um belíssimo ator e um ator muito poderoso. E voltando um pouco pro Spike Lee, pro seu estilo de direção, eu adoro ver a consistência do Spike Lee como diretor e seus estilos e as coisas que ele inventou e ele mantém até hoje. É claro que muita coisa já virou uma assinatura tão grande que ele mais deixa como um gostinho pro fã do que realmente algo para exercer um estilo de narrativa. Eu digo daquele track invertido que ele sempre faz, né, com seus personagens principais. Aqui a gente vai ter um track invertido, mas é bem no finalzinho e é uma homenagem também aos personagens que ele tá retratando. Mas o que eu vi muito de Spike Lee nesse filme e no estilo de direção, sim, são as transições entre cenas que são muito típicas dele e que a gente consegue ver desde o primeiro filme dele, que é She's Gotta Have It. Aqui a gente vai experienciar muitas transições de câmeras e muitas transições de cenas. Tem vezes que a gente sai de uma widescreen para uma 50mm e isso acontece por conta das memórias, né? São sempre memórias. E a questão aqui é que o Spike Lee tem um estilo muito dele e por vezes a gente pode até encarar isso de maneira um pouco distante no começo, porque, por exemplo, se é uma memória e ele tá retomando cenas que aconteceram antes, por que os personagens principais não estão novos de novo? Isso é uma questão de estilo e isso passa uma mensagem na realidade, né? Aquilo é a visão que hoje eles têm do passado. Então, na realidade, não são os jovens relembrando eles jovens, são eles hoje em dia relembrando o que eles passaram. Então, às vezes você pode demorar para perceber isso no começo do filme, causar um pouco de estranheza, que eu principalmente senti logo no comecinho. Primeiro porque a Netflix precisa melhorar o CGI dela. A gente tem um uso de CGI aqui que é muito claro e é o único do filme todo e é por isso que eu fiquei bem chateada. E essas transições no começo elas podem soar um pouco abruptas demais, porque a gente sai do futuro e vai pro passado, sai do futuro e vai pro passado um pouco demais no começo. Que pode afetar um pouco o ritmo, mas é algo que ele vai melhorando conforme o tempo vai passando, porque a gente vai sentindo menos estranheza e vai adquirindo um gosto pela coisa, porque é mesmo o estilo do Spike Lee. Outra coisa que não é nada sutil, mas que funciona super bem é a direção de fotografia desse filme, muito bem feita. Em momentos de memória, ela não tem medo de colocar o personagem do Chadwick Boseman num pedestal. Ela não tem medo de fazer referências, inclusive a gente pode até interpretar certas cenas como colocando ele como um deus. E não tem nada de errado nisso, porque ele cria uma narrativa a partir disso e não tem por que ser sutil. O Spike Lee tem pouco dedo na escrita desse filme, mas independentemente disso, o roteiro desse filme ele é super bem estruturado. Ele vai e volta no tempo sem nenhum empecilho. O uso desses flashbacks em nenhum momento fica de maneira observável, ou seja, a gente nunca tá esperando aquilo acontecer para quando aquilo acontece. E tem surpresa atrás de surpresa, tem coisas ali que ninguém esperava que fosse acontecer, mas sim aconteceram. É como acontece numa guerra, não é? Então, apesar de não ser um filme de guerra, é uma introspecção muito grande e se passa, claro, né, pós-guerra de uma maneira muito mais pessoal e como que até hoje as pessoas que sofreram essas cicatrizes não conseguem se desvencilhar de uma maneira completa por causa de todos os traumas e por causa do descaso próprio do governo com essas pessoas. Óbvio que a gente tem aqui também uma parte muito interessante dos vietnamitas, uma participação super legal dos vietnamitas aqui, de maneira não estereotipada. É óbvio que a gente tem o bonzinho e o malzinho, mas o mais malzinho desse filme é um francês, então a gente tem aqui personagens femininas super bem construídas.
e super bem trabalhadas. E a gente tem várias quebras de estereótipos, inclusive o Spike Lee escolheu retratar um negro que votou no Trump, e eu acho super interessante a gente observar isso e aprender sempre um pouco mais com o cinema dele e com as temáticas que ele aborda e com essa questão documental que ele traz, que é muito forte e que traz sim um valor muito mais pessoal e profundo para os filmes que ele vem fazendo. E, enfim, eu acho que não é um filme que vai cair muito no gosto do povo, mas deveria e talvez vá por causa dessas novas manifestações do Black Lives Matter. E por isso a minha nota vai ser 9,5 para The Five Bloods. Eu acho que BlacKkKlansman fez mais sucesso porque ele era mais vendável e mais comercial. Mas não é por acaso que The Five Bloods está na Netflix aí para todo mundo ver. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o joinha aqui nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou, se você estava esperando um Apocalipse Sinal 2.0 ou não. E segue a gente nas redes sociais, a gente faz um podcast, a gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. É isso, pessoal, até a próxima e corta!